Olá, associados e comunidades, sejam muito bem-vindos à nossa primeira livecast, uma parceria da Sicredi Espumoso RS-MG com a Sicredi União Metropolitana RS. Estamos aqui diretamente do estúdio da Sicredi União Metropolitana, que nos recebe nesse momento, juntamente com duas convidadas para a gente falar, nesse momento, sobre a Semana Nacional de Educação Financeira, que acontece de 15 a 21 de maio. Essa live foi preparada, pensada especialmente para a gente fazer um lançamento, a abertura dessa Semana Nacional, tem grande importância através do tema da educação financeira. Tema que o Sicredi cada vez mais tem se aproximado, falado sobre esse tema nas comunidades. Eu sou o Diego Ramos, estarei junto com vocês nesse podcast, fazendo uma mediação com as nossas convidadas, junto com a minha colega Ciana. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa livecast. Eu me chamo Ciana. Bem-vinda, meninas. Obrigada por participarem desse momento conosco. A Semana ENEF é uma ação desenvolvida pelo Banco Central em parceria com as instituições financeiras para desenvolver e falar desse tema cada vez mais, né? Esse é um tema tão importante, como o Diego já comentou, que a gente tem que trazer cada vez mais para a nossa pauta. Exatamente. Nesse momento a gente recebe, num primeiro bloco, né, nossas duas convidadas, Fernanda e a Raquel, que estarão se apresentando, contando um pouquinho mais para nós da sua trajetória com o tema da educação financeira, por que estão aqui nesse momento tão especial, né, para a gente fazer essa abertura da Semana Nacional de Educação Financeira. Então, Fernanda, vamos começar contigo? Legal, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui, sempre muito bom falar desse tema, né? A educação financeira, ela está presente na vida da gente todos os dias e a gente precisa pensar sobre ela. Então, eu sou Fernanda Schiden, sou uma estudiosa desse tema há mais ou menos uns 8 anos e gosto muito disso. Comecei estudando esse tema ainda dentro do Sicredi, enquanto colaboradora. Hoje sou sócia e diretora da Cooperativa Coletiva e estou aqui para a gente conversar sobre o tema junto com vocês. Cooperativa Coletiva, nossa irmã de cooperativismo, né? Sim. Nossa parceira, nos atende também na Sicredi Espumoso, né? E a Fernanda também teve trabalhos conosco lá na cooperativa, tá associada da Sicredi União Metropolitana, então é de casa, está em casa, né, Fernanda? É isso aí, muito legal, obrigado pelo convite. Prof. Raquel? Olá, tudo bem? Obrigada, Diego, pelo convite, Ciana também, né? A Fernanda, a gente tem uma trajetória, inclusive, de estudos juntas em relação à educação financeira. Começamos há bastante tempo, nem vou lembrar mais agora quanto tempo, é melhor nem colocar isso em pauta, talvez, nesse momento. E é algo que perpassa hoje muito o meu cenário pedagógico, educacional. Eu sempre tenho refletido muito, inclusive, por que a gente fala em educação financeira e não em ensino financeiro. E isso permeia os meus estudos sempre, mas nessa perspectiva de incluir mesmo, né, as nossas crianças, os nossos estudantes, nessa pegada aí de uma sociedade literalmente que faça sentido, né? Então, eu atuo ainda na educação e com a educação e tem esse recorte aí também na educação financeira e com a educação financeira que faz muita diferença, com toda certeza. Exatamente. Hoje nós estamos então falando com os nossos associados, com a nossa comunidade, né? E nós vamos iniciar aqui tentando entender um pouquinho mais sobre esse movimento, explicando para quem nos assiste, que é o movimento que o Sicredi tem feito através de um programa de educação financeira, de um programa nacional voltado a gente parar para refletir um pouquinho sobre o nosso comportamento. Normalmente, quando a gente fala de educação financeira, nesse ano a gente lembra de uma matemática financeira, das nossas finanças pessoais. Isso tudo está englobado, mas a gente sabe que a educação financeira, nesse amplo contexto, ela engloba outras áreas da vida, outros olhares que a gente precisa dar. E é isso que a gente quer levar para você hoje, que está nos acompanhando, né, como abertura de uma semana de educação financeira que fala sobre resiliência financeira. Vai falar do planejamento, de como eu posso fazer para que o meu investimento contribua para o meu sonho, para a realização do meu sonho. E é sobre esse tema que a gente quer falar hoje, né? Exatamente, a questão comportamental do consumo, né? De guardar dinheiro consciente, de consumir também de forma consciente. Então, acho que esse é o pilar principal. Então, profs, fiquem à vontade para discorrer. Vocês estão em casa, como o Diego já disse. Legal. Para a gente começar, né? Para quem está nos assistindo em casa agora, a gente sempre vem com dicas de educação financeira. A gente vai aprofundar um pouquinho mais, entender um pouco mais dessas dicas, né? Quando a gente fala de educação financeira para pessoas físicas, para quem está empreendendo, né? Qual que é o olhar que a gente pode dar em relação ao nosso comportamento com o dinheiro? O que a gente fez quando é pequeno influencia? O que a gente tem de hábitos na nossa vida influencia ou não? Isso não tem nada a ver. Fernanda?
Parece que é muito simples a gente falar, né? Muda o hábito, muda o comportamento, age diferente. Eu sempre brinco que se mudar comportamento fosse fácil, era todo mundo muito rico e muito magro, né? Mas não é bem assim. A gente precisa sim olhar para o comportamento que nós temos com relação ao dinheiro na vida adulta e certamente nós temos impacto hoje do comportamento que tivemos e que aprendemos a ter no passado. Então, acho que a primeira grande coisa para se falar sobre como eu olho para o meu dinheiro hoje é que papel que o dinheiro ocupa na minha vida. Aí a gente vem lá das bases da economia comportamental, né, onde fala exatamente isso. O comportamento que as pessoas têm hoje com relação ao dinheiro, e a grande maioria, porque nós temos hoje um índice de 70% das famílias no Brasil em estado de endividamento, né, segundo a última pesquisa que foi divulgada. Então, olhando para esse quadro de 70% de pessoas endividadas, as pessoas não sabem lidar com o dinheiro. E isso tem que começar dentro de casa. Então, o que cada um pode fazer? A gente não está falando do dinheiro que vai ser guardado, só do dinheiro que vai ser guardado no banco ou na cooperativa. A gente fala de comportamento. Então, ao sair do quarto, desligar a luz, fechar a torneira quando escova o dente. Parece que isso é básico demais, mas o nosso erro muitas vezes acontece nessas pequenas coisas, no dinheiro que é gasto no dia a dia sem controle, né? Então, são pequenas coisinhas que vão levar a uma vida financeira mais sustentável se houver a preocupação de que o que eu faço com o meu dinheiro hoje, né? Que papel que o dinheiro ocupa na minha vida? Acho que essa é uma reflexão boa para começar. Boa, acho que economia comportamental, né? Opa, ficou difícil aí, né? Raquel, como é que é essa relação nossa, né? A gente sabe que tem uma área da economia junto com psicologia que estuda os nossos comportamentos, né? Traduzindo para quem está em casa. Nós temos 2 sistemas. Né? A pedagogia da pergunta aí fazendo jus ao nosso bate-papo. Diego, eu vou contextualizar e já chego nesse ponto a partir de uma colocação da Fer destes índices. A gente tem, das últimas pesquisas, a cada 10 jovens, 2 estão com o, entre aspas, nome sujo, como a gente conhece, né? É um termo que a gente usa muito nessa relação. Tanto é que isso é preocupante, que a gente sabe que outras coisas desencadeiam, inclusive outros comportamentos que não aqueles necessariamente que a gente deveria ter em função a não usar estes, né, cartões de uma forma que a gente não consiga ter. E o sistema, sim, ele faz toda uma diferença, né, Diego e Ciana, porque justamente ele vem ao encontro daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, daquilo que eu entendo o que significa uma educação financeira. Como é que eu controlo depois, né, o meu outro lado, vamos dizer assim, dos meus impulsos? Porque ao conhecer, eu tenho uma noção de como eu consigo talvez controlar. E isso, Diego, tem muita relação, inclusive, enquanto nós humanos, né, seres humanos, tem toda uma questão de saciedade de um prazer imediato. Em outros tempos, né, a gente é oriundo, a gente sabe de toda uma linha do tempo, em como é que a gente foi se desenvolvendo e chegou até aqui, nós caçávamos para sobreviver. Então, essa ideia do sistema 1, do sistema 2, de guardar alguns mecanismos, era um meio, inclusive, que a gente tinha para usar isso em algum momento. Bom, então eu tenho que comer, eu tenho que me saciar, eu tenho que pegar, eu tenho que dar um jeito, porque eu não sei quando que eu vou caçar literalmente de novo. Então, não é um processo simples, né, Diego, Fernanda? A Ciana não é, a gente sabe, e eu falo, inclusive, com experiência minha mesmo. Ao conhecer, né, ter ideia do que significa um sistema 1, sistema 2, na prática é eu entender que determinadas coisas, mesmo eu conhecendo, eu vou agir pelo impulso. Então, como é que eu controlo? E aí entra toda uma questão da psicologia econômica, principalmente da comportamental. Como é que eu faço essa relação? Eu conheço, eu sei. Como é que eu trabalho, né? Usando uma expressão que muitas crianças usam, inclusive a minha sobrinha usa muito, como é que a gente trosla literalmente o nosso cérebro em relação a estas questões, né? Como é que a gente dá uma enganada nele no bom sentido? E aí, antes vocês traziam, né, na fala de vocês, a importância desta relação da sustentabilidade ser saudável, né? Da gente ter esse processo, ou sustentável, principalmente fazendo relação com a questão da educação financeira.
que é o cuidado com o meio ambiente, que é o cuidado com o planeta, e que isso a gente sabe o quanto faz diferença quando a gente está lá na educação infantil com as crianças por meio da rotina, que é, Fer, o que você trouxe. Como é que eu cuido desse planeta? E aí não é só a planilha da educação financeira, claro que ela faz parte, ela deve ser contemplada, mas não é por esta que a gente começa. Por quê? Porque na rotina com estas crianças, com estes estudantes, eles vão ter com certeza hábitos que nós, talvez, e nós 4 aqui, daqui a pouco não tivemos. Lá, uma rotina, né, não uma rotina, claro, rígida, mas numa intencionalidade de uma construção para um processo de um hábito sustentável, né? Talvez, Fernanda, esse índice que a gente, né, acabou de ouvir a partir da tua fala, muitos de nós adultos hoje fez parte desse processo, né? A gente ajudou a validar, justamente porque talvez nós não tivemos uma educação financeira, muito menos um ensino financeiro, de como a gente cuida das planilhas, como é que a gente cuida das questões. Então, toda essa relação do sistema 1 e do sistema 2 é justamente eu conhecer para que eu possa ressignificar as minhas escolhas. Como é que eu olho de um outro olhar, de uma outra perspectiva? Claro que aqui não é anular aquilo que a gente sabe que é importante para a vida, né? A gente, né, qualidade de vida, busca, sustentabilidade, toda essa questão. Tanto é um assunto tão pertinente que ele foi parar nos nossos currículos educacionais. E já começando lá com os nossos estudantes, né, bem jovens. Por quê? Para que isso se torne depois as nossas escolhas sabidas em relação àquilo que a gente pretende ou quer fazer, como aquilo que a gente acredita enquanto ser humano, enquanto sociedade, né? Então, faz todo um sentido a gente entender o que é o sistema 1 e o sistema 2 na prática. Não é simples, viu, Diego? Não é simples colocar. Mas, por meio de uma rotina transformada isso num hábito, Ciana, a gente consegue, né? Se policiando, como a gente costuma dizer, né? Se policiando. Como fazer isso, Ciana? Não, e ainda mais num cenário atual que a gente vive com tanta influência e com tanta interferência, né? A Fernanda pode discorrer sobre isso. A gente é constantemente bombardeado por opções de consumo e por várias ofertas. Então, o mercado trabalha para que a gente fique recebendo esses insights o tempo todo, né? Como lidar com isso? Por mais que a gente tenha consciência, como na hora escolher o sistema que faça a gente tomar a decisão correta, né? Tem uma coisa que é bem importante falar, eu acho que vem um pouco antes do consumo, que é o preconceito com relação à educação financeira. E a Raquel trouxe, né, o ensino financeiro, eu acho que está muito nessa raiz o que precisa ser dito. Então, a gente precisa se despir daqueles tabus, daquelas imagens de que, meu Deus, eu preciso guardar dinheiro e não consigo, eu não ganho nem para comer, eu vou conseguir guardar dinheiro. Porque também existe uma parcela da população que é carente e que não consegue guardar dinheiro. E que pode ter um comportamento de olhar para o consumo ao invés de olhar para a poupança. Porque olhar para o dinheiro que eu não consigo guardar pode levar a um sentimento de frustração que abandona o hábito, né? Ou a mudança, a necessidade da mudança desse hábito. Então, a primeira coisa é essa, assim. A educação financeira é a maneira como eu cuido daquilo que eu consumo, como eu gasto o meu dinheiro. E aí, depois, sim, que eu já tiver olhado para isso, eu vou olhar para a poupança, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é muito preocupante, e que bom que a gente está dentro de uma cooperativa de crédito falando sobre isso, né? Que é o olhar, o fácil acesso ao crédito que se tem hoje. Então, a gente ouve uma propaganda no meio do jornal que as famílias assistem em casa, oferecendo um crédito para negativado. Gente, se está negativado, não tem que pegar mais crédito, a gente precisa arrumar a casa primeiro, né? Então, o fácil acesso ao crédito, o fácil acesso ao consumo. A Raquel trouxe o cartão de crédito como exemplo, e o cartão de crédito ele pode ser o maior aliado das famílias no momento da organização financeira. Sim, ele é um vilão para quem não sabe usar. E aí nos cabe também a orientação dos nossos amigos, da família. O que é isso? Como é que isso pode ajudar? Gente, se alguém souber usar bem o cartão de crédito, viaja de graça. Se a gente vai pensando no programa de pontos, né? Então, olhem o lado positivo disso. Organizar o dinheiro, organizar a despesa por meio do cartão de crédito pode ser ótimo se a pessoa souber fazer isso. Não sei fazer? Procura o gerente da tua conta lá na agência que vai te orientar sobre isso. Mas como eu posso consumir adequadamente
sem gastar demais e sem me privar totalmente das coisas boas da vida, porque é muito legal a gente poder usufruir do dinheiro que a gente ganha, saindo para jantar fora com a família, planejando uma viagem de férias, organizando o dinheiro de forma que eu tenha uma reserva de emergência para garantir que eu durma tranquilo à noite. É muito legal, mas precisa haver um alerta que dispara para a gente, né, que é o nosso sistema 2, então, trazendo aí o conceito do Daniel Kahneman, o quanto a gente precisa cuidar de como nós consumimos a partir desses alertas. Então, passei na frente de uma vitrine e eu vi um produto que me atrai, cabe no meu orçamento esse negócio? Vai fazer falta para mim esse valor? Preciso hoje, né, Fer? Preciso hoje. E as pessoas tendem, por comportamento mesmo, por vieses, né? Pelo jeito que a gente pensa, então, falando de um jeito bem mais fácil, a gente tem o hábito de olhar para o valor da parcela e não olhar para o todo. Então, eu olho que são 10 vezes de 49, mas eu não penso que são cabe no quase bolso, né? R$500. É. Exatamente. Então, talvez, Ciana, essa pergunta que tu fizeste, eu acho que essa resposta é muito isso. A gente passar a cuidar de como a gente está gastando o nosso dinheiro, que planejamento eu tenho, que impacto eu gastar hoje vai ter no meu futuro, porque é muito doloroso a gente pensar que não vai poder comprar hoje porque tem que guardar um dinheiro para o futuro. Que futuro é esse? Né? Tem gente que brinca dizendo, mas e se eu morro amanhã, vou deixar para quem? E se não morre? Eu dou lá os boletos daí para Aí, pagar. ó. Ela morreu o Mas mês que vem. A gente pode não morrer, e aí? Né? A gente até tem um meme que fala isso, né? Fala. Tá aí no outro dia, todo mundo vivo aqui com os boletos a pagar. Isso aí, e ó. aí, como é que a gente vai dar conta, né? Exato. E tem várias frases que justificam, né? A gente se justifica com Eu várias mereço, frases. Eu A trabalho vida pra é isso, agora. né? A gente tem aí o Zeca Pagodinho, com o famoso Deixa a Vida Me Levar, que isso acaba com a educação financeira, a gente não pode. Acaba. É que ele não entendia disso quando ele fez a música. Né, eu acho que estava relacionado a outras coisas, não a educação financeira, né? A provocação da Ciana, ela me faz não se atravessar, mas complementar, Fer, a partir também das tuas falas, que são provocações, a gente pensar lá no início, quando você trouxe. Infelizmente, hoje, a gente quase que tem uma ideia de manual. Tipo, sai aqui de suas dívidas, sai do seu negócio, lá não sei o quê, com 8 passos. E é muito ao encontro disso, né? Receita Se isso fosse real, o planeta estaria rico. Rico não no sentido só único financeiro, mas rico na questão da sustentabilidade para uma vida diversificada, aquilo que me faz bem. Que a gente também tem sempre um cuidado, a gente possibilita alguns meios, mas a gente também respeita aqueles que entendem que aquilo não é tão interessante naquele momento, né? Mas a possibilidade, a inserção, a inclusão, ela precisa acontecer. E aí, a partir, né, dessas tuas colocações, Fer, eu lembrei-me, acho que tem umas 2 semanas, eu fui questionada por que nós, um sistema, uma cooperativa, está falando de educação financeira. Qual era a perspectiva, entre aspas, por trás disso tudo? Falando bem assim, sabe? Sim, sim. É tão genuíno que até a gente, às vezes, meio que se perde na questão. Porque é justamente a organização, arrumar esta casa. Eu não vou dar mais um desafio para aquela família, aquele contexto familiar que já está com a sangria desatada, como a gente costuma dizer. Bom, eu preciso, de repente, construir com eles, né, com estes espaços, alguns outros caminhos que até então não se tinha nessa perspectiva. Então, e eu sempre brinco, a primeira coisa que eu, né, enquanto pessoa física, precisei entender foi a diferença de banco e de cooperativa. O que a gente quer? E não é anular aquilo que as pessoas querem fazer. E aí, ao encontro dessa fala, depois eu fui buscar algumas leituras, num material muito, né, conceituado, enfim, numa leitura de um autor, o Você Sabia. Aquilo me deixou quase que em choque, né? Um choque pedagógico, como eu costumo brincar. Por quê? Porque lá diz que, normalmente, né, algumas instituições, e aqui a gente daí, eu vou separar, né, cooperativa e banco, não tem como não nessa fala, né, temos que separar, até porque a gente sabe mais do que nunca o que isso significa e o quanto é genuíno o que a gente propõe. E nesse Você Sabia, dizia exatamente assim, que os bancos
estas instituições que não necessariamente são cooperativas, elas fazem, Diego, o seu planejamento baseado na nossa não organização. Claro. Que eles contam os seus lucros, as suas entradas, justamente fundamentado na desgraceira que a gente passa às vezes na vida. Então, os planejamentos não são ao encontro de uma instrumentalização, de entender o que é, né? O 1, o 2, traduzindo, né, Fer, toda essa questão. Não. A real necessidade que muitas vezes o próprio associado ainda não conhece, porque a gente tem um tema de Perfeito. inclusão financeira que muitas vezes ele não sabe qual é o produto mais adaptado a ele. Perfeito, Diego. E aí eles se validam exatamente no processo contrário do que nós estamos propondo. Que é este associado, que é esta associada, ressignificar e aprender. A gente não vai levar a receita, não, mas a gente vai trazer algumas possibilidades que eles consigam se enxergar e ver para o seu contexto, para a sua realidade, aquilo que mais vai ao encontro. Diferente, então, de bancos que se validam do seu... Gente, isso é muito sério, porque é se validar justamente naquilo que a gente está propondo, literalmente na contramão em relação. E que bom que nós fazemos parte de cooperativas, né? A gente valida isso por meio do nosso programa, por meio das nossas ações, porque ela não fica isolada, elas perpassam, porque a gente também acredita nesse processo que deve ser permanente e contínuo, né? É muito Na interessante prática. isso que tu fala, Raquel, porque quando a gente fala de uma cooperativa de crédito investir num programa de educação financeira, é justo porque a cooperativa de crédito tem o crédito como a principal alavanca do seu crescimento, né? Digamos assim, porque o crédito rentabiliza bem a cooperativa e ajuda na formação do resultado. É justo por ser assim que a cooperativa que deseja o crescimento do seu associado, a sustentabilidade financeira do seu associado, oferece o crédito para ele. Então, se ele tem uma lavoura e a lavoura precisa aumentar, ele precisa plantar mais, onde é que ele vai buscar apoio para isso? É na cooperativa. Se ele é um empreendedor de uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, que é uma cidade mais urbana, como a cooperativa pode ajudá-lo? Oferecendo o crédito adequado para aquele tipo de negócio que ele tem. Diferente de quem foca na dívida. Tu já está endividado, então vem aqui que eu te empresto um dinheiro para tu poder comprar de novo, porque essa fala existe. E é uma fala... Só dobra, né, Fer? Só dobra o problema, o A desafio. gente aumenta o ciclo, né? Em vez de a gente exatamente. conseguir organizar as pessoas, né? Porque uma pessoa desorganizada, ela não vai até a instituição financeira para pedir ajuda com o orçamento. Ela vai pedir mais crédito. Né? Então, indo nesse tipo de instituição que não é sério e que planeja o seu resultado em cima do problema do outro, isso vira uma bola de neve. Então, que bom que a gente tem, que nós estamos em uma cooperativa de crédito que fomenta o crédito para o seu associado por meio de produtos e serviços que atendem a necessidade dele sem extorquir ninguém. Porque a gente muito tá falando... genuíno, é tão genuíno, é muito genuíno tudo, né, Fer? Além de tudo, ainda oferece educação financeira para o Exato, associado. exato. Para o associado, para a comunidade como um todo, né? E esse olhar que a gente traz hoje, né, conectado com a Semana Nacional de Educação Financeira, Ciana contextualizou para nós, é uma iniciativa do Banco Central, né, que fortalece para que esse movimento aconteça, um movimento que nós já temos propriedade, que nós já temos programa para isso, né? Então a gente alavanca, vamos dizer assim, mais ações ainda durante a Semana Nacional de Educação Financeira, né? E olhando para esses contextos que a gente trouxe, né? Deixando bem claro para o nosso associado, temos um sistema impulsivo, rápido, normalmente é o sistema 1, né? Aquele que se atira primeiro, né? Muito importante para a nossa sobrevivência em certos momentos. Mas se a gente não o controla através do sistema 2, que é um sistema que ele pensa, ele calcula, ele organiza, né? A gente precisa dos dois, a gente precisa desse equilíbrio. Emoção e razão. Emoção e razão pode ser traduzidos Perfeito, também, né? Quente ou frio. Quente ou frio, né? Isso Nem aí. tão quente, nem tão frio. A prof. Raquel tem uma frase, eu vou trazer aqui, que eu adoro isso quando ela fala. Qual será? Qual será? Que nós temos sempre aqueles dois pontos que a gente fala de 8 e 80, né? Entre o 8 e o 80, entre o quente e o frio, entre o sistema 1 e o 2, Boa. ela sempre diz que nós temos 72 possibilidades. Exato. Basta para nós escolher, né, em qual movimento, que acho que essa escolha é muito importante, né? Aonde eu estou, aonde eu quero estar, né? E a gente vem com um olhar assim, muito de empatia, que é o que a gente fala dentro do programa, né? Dentro do programa, dentro das agências, né? Que a gente tenha muita empatia para conversar sobre educação financeira. Então, tendo essa empatia com o nosso associado que está nos escutando, com a nossa comunidade que nos ouve, né? O que a gente pode trazer de olhares, né? Para quem está nessa situação de eu não sei o que fazer,
começar, dar um start, né? E eu vou trazer um viés aqui pra gente começar, quem é empresário. A gente tem muita dificuldade, muitas vezes, em entender um sistema 1 e 2 do empresário e um sistema 1 e 2 da própria empresa. O que eu faço para mim, o que eu faço para minha empresa, né? Vou trazer a Fernanda primeiro para a conversa, porque eu sei que a Fernanda faz parte, né? Dentro da coletiva como empresa. A Raquel também tem empresa, né? Para nós trazer esse contexto, assim, como a gente pode trazer para o empreendedor que está nos escutando? Aonde eu começo a organizar tudo isso? Se está nesse jeito, né? Qual que é o meu start, né? Existe uma tendência, né, de toda e qualquer pessoa que começa uma empresa, se ela não está organizada para isso, que é utilizar o dinheiro da pessoa física na pessoa jurídica. O que é isso? Eu utilizo o recurso que eu produzi na empresa para sanar as minhas despesas de casa, né? Falando num português muito claro, o cara tem uma barbearia, e aí ele tira o dinheiro do caixa da barbearia para dar para o filho comprar um lanche na escola. Mas não é o mesmo caixa, Fernanda? Pois então, a gente tem essa visão muitas vezes, não é né? o mesmo caixa. E aí entra a coisa mais difícil, né? E que falamos tanto, né? Quando do desenvolvimento do programa para o MEI e para as empresas de maneira geral. Olhar para as despesas de forma separada, olhar para as receitas de forma separada. Ele precisa entender que se ele tem uma empresa, ele tem um prolabore para tirar dali. E esse prolabore, que é a renda dele, tem que ser determinada previamente à medida em que ele vê o andamento do negócio dele. Se esse mês não está muito bem o negócio, eu não vou me pagar. Eu pago quem precisa ser pago, que são os fornecedores e quem está nessa cadeia, né, da empresa, mas não vou pagar as minhas contas, a minha conta, né, o quanto eu teria direito de receber. É um cuidado, exige muito esforço e muito planejamento, mas eu penso que a primeira dica é: olha para a sua receita e para a despesa da sua empresa de forma separada das despesas da pessoa física. Acho que pode ser. Mensurar o quanto eu vou ganhar por mês, né? Aí eu preciso ter um cálculo e entender o quanto que a minha empresa vai gerar, né, no mês, o quanto eu posso retirar para mim. E aí eu faço a minha conta, né? Da minha pessoa física, da minha vida pessoal e da minha empresa. Porque muitas vezes, né, prof. Raquel, a gente tem muitas empresas familiares, é assim que começam, mas a gente precisa melhorar esse processo, né? Tem uma conta de água para pagar, uma conta de luz da minha casa, eu vou lá e tiro do caixa da empresa e pago. E parece estar tudo bem. Mas isso mascara o real resultado da empresa. Muitas vezes a empresa está dando lucro, mas a gente não percebe porque está sendo pago tantas outras coisas, né? Então, prof, como fazer? Perfeito. E, Diego, acho que aqui entra um ponto, né, lá no início e ao encontro do que a Fer traz, muito interessante, Ciana, que é, nesse momento, a gente precisa ter o ensino financeiro, que é aquele que vai trabalhar com as planilhas, que vai trabalhar com a minha entrada, com a minha saída. A priori, ou seja, antes, eu tenho que estar embasada, instrumentalizada pela educação financeira, que me leva depois a praticar ela por meio do ensino, né? Então, quando eu tenho essa leitura, a gente faz. E aí, brevemente, uma narrativa pessoal, inclusive, eu passei muito por isso, Fer, de misturar. Na primeira tentativa, né, eu brinco na ocasião, brincar de ser, né, empresária, ter as questões, literalmente eu me quebrei e fui parar para os brep, né, como eu brinco, mas me estribuchei. Por quê? Porque fazia as coisas tudo misturado. Atualmente, né, tendo as questões da assessoria, numa perspectiva pedagógica, mas tem esse lado que a gente precisa entender. E muitas vezes foi lá na agência, lá na cooperativa, que a gente sanou essas dúvidas. Eu tenho uma irmã que me ajuda toda essa questão. Eu brinco sempre que eu só trabalho, porque daí ela me dá. Eu brinco, me dá uns coisinhas. Eu tenho só um cartão. Por quê? Porque os demais são ela que faz, né, todo esse gerenciamento, essa mediação, inclusive do cartão de crédito, que é um baita de um aliado. Mas quando você entende por meio da educação, que perpassa esse todo, para este ensino, que se torna esse conteúdo, entre aspas, mais regrado. E é o primeiro passo, Diego, com certeza, essa separação. Depois eu fui entender o que era prolabore. O meu é bem pequenininho, porque a minha irmã ali, ó, mas me leva ali, na chincha. Controlado. Mas, tô brincando. Mas por quê? Porque justamente há necessidade, né? Eu tenho que ter, daí sim a gente brinca. Aí entra essa planilha que vai fazer, inclusive, um visual. Teve um dia num grupo que a gente estava dialogando, né? E eu perguntei se as pessoas de lá sabiam qual era o valor da sua hora. Por quê? Porque a gente tem lá o contra-cheque do fim do mês, que não deixa de ser o prolabore, principalmente quando a gente tem, né, as questões de assessoria.
E aí o que acontece? As pessoas disseram que não. Por quê? Porque é aquilo. Então, é um exercício tão simples, diferente de simplório, de simplista, simples no sentido do cotidiano. É por ali que a gente começa. E aí, né, Fer, nesse processo, nessa construção dessa educação para este ensino, é que a gente consegue perceber, bom, aqui eu consigo então guardar 10, eu consigo guardar 5, eu consigo guardar 50. Enquanto eu não tive esse entendimento e essa separação, eu nunca me encontrei dentro de uma pessoa física financeira, Ciana. Muito engraçado isso. Por quê? Porque na minha cabeça, e é uma questão de uma sociedade que não tem a cultura de estudar a educação financeira, e aí a gente acha que, e eu, por mim, nunca vou investir em bolsa de valores, eu nunca vou ter não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque se entende por esta cultura, que ainda é um recorte, que a gente sabe, né, não tão interessante para a sociedade, porque daí é de repente só uma meia dúzia, eu não conseguia me incluir. Como é que eu vou me incluir? Mas quando você começa a estudar e você separa as coisas, você consegue perceber que você pode investir na tua bolsa R$50 e que tá tudo bem. E que tá tudo bem. E é sobre isso. Então, esta separação, Diego, com certeza é um dos primeiros pontos que a gente precisa ressignificar o olhar. Não é o 8 e 80, são as 72 possibilidades. Quando a gente está só no 8 e no 80, a gente sofre, porque é o extremo de um e de outro. Tipo, eu não tenho mais saída. Agora, eu tenho, sim, 72 outras saídas, mas eu preciso entender em relação a isso. Eu preciso primeiro conhecer, né? E acho que dá para nós jogar, né, Ciana, para o nosso associado que está nos ouvindo, assistindo, qual é a sua hora? Será que o associado também sabe, né? Acho que quem é empresário, quem tem o seu salário fixo ou até variável, né? Quanto é a minha previsão de hora aí dentro do mês, do meu trabalho, né? Porque quando a gente está fazendo um trabalho, a gente está dedicando horas do nosso esforço para depois ter uma retribuição financeira, para alcançar os nossos sonhos. Perfeito. Se isso faz tão parte, né? Será que a gente não tem que ter mais noção? Fica o convite, né? Para quem está nos assistindo. E Diego, aí, olha só uma provocação, né? Eu gosto muito da pedagogia da mobilização, da gente pensar por meio disso. Bom, eu vou lá e compro uma roupa. Quantas horas eu doei do meu trabalho para esta roupa, né? A gente faz uns milagrão às vezes, porque de repente pelo que a gente tem ali das entradas e as saídas, né? Eu brinco, eu vou no mercado, né? Vou ao mercado, a gente olha se... Tá, mas não tinha que ter mais uma sacolinha? Você olha lá, tem 2, 3. Mas será que eu me dou conta de quantas horas eu investi ali para levar aquela compra? Então, fica um convite para a gente refletir em relação a isso, né? E não para não comprar, mas para ter consciência. Porque se a gente passar por essa pergunta e foram tantas horas e para mim faz sentido, sem problema nenhum. Mas é pra gente tomar consciência, E o controle, né, Diego? Porque eu, Fer, tenho roupas com etiqueta, que eu disse um dia eu vou usar. Passou-se 5 anos, está lá. Então, consciente da coisa, mas zero controle. Então, é justamente... Quando eu faço esse exercício de saber quantas horas tem lá no meu roupeiro de coisas que eu não usei, dá vontade de se jogar no chão. Mas daí já é tarde. E para não desistir também, né? Porque a gente que está familiarizado com esse tema se perde também, né? A Prof deu um exemplo agora que acaba se perdendo também. Então é normal não desistir. Vocês também comentaram um ponto muito importante, que é começar pelas pequenas coisas, né? É economizando um pouquinho. É talvez não conseguindo economizar agora, mas gastar dentro do meu orçamento. Então, não se desesperar, porque tudo tem solução, né? O importante é começar. Eu acho que um ponto que pode ser a partida, então, o início, para quem está querendo se organizar financeiramente, é o registro daquilo que eu desejo. Então, se a roupa é importante, tá tudo bem ter a roupa, desde que aquilo caiba no meu orçamento. Então, quanto eu vou conseguir guardar do meu dinheiro e por quanto tempo até eu comprar aquele casaco lindo, maravilhoso que eu vi na vitrine? As roupas de inverno são mais caras, então comece a economizar no verão, se o desejo é esse, lá para frente. Então, colocar no papel ou no bloco de notas do celular ali. O que eu pretendo para esse ano? Os próximos 12 meses, talvez os 5 próximos anos. E não se dá prazo. E tudo bem se tem um mês que não deu para guardar. Mas a gente se organizar de um jeito que isso vire um hábito. Tem um livro muito interessante que fala do poder do microhábito, que é aquilo que é pequeno. Não é o livro O Poder do Hábito. O nome do livro chama Microhábito mesmo. E ele traz isso, o autor. Ele diz que a gente precisa desenvolver as coisas de tal forma que aquilo vire rotina.
e que depois que virou rotina, a gente deixa de sofrer para fazer. É um hábito. Não dói mais. Então Não é dói. isso, talvez registrar. Ou eu acho que eu estou gastando demais. Será que tem consciência do que está gastando? Porque é muito fácil. Agora a gente não tira mais dinheiro, né? A gente paga tudo no débito ou no crédito e é tudo muito fácil. Mas será que eu tenho controle, além do aplicativo da cooperativa, né, lá no celular? Será que eu estou registrando quanto eu estou gastando? Então, antes de olhar para a poupança, olha para a sua despesa, como que gasta. E aí sim, planeja aquilo que pretende, que pode ser um objetivo seu. E que vai garantir talvez um futuro mais tranquilo aí. A gente, às vezes, em quando, acaba controlando só pela conta corrente. Mas aí a gente muitas vezes não tem noção de onde está indo o nosso dinheiro, né? O quanto eu gasto no mercado, que eu tenho uma infinidade de itens, né? Com cada centro de custo que tem na minha casa, né? Com o filho, com um pet, né? Com um material de higiene. Então tem tantas coisas que a gente gasta, se a gente não tiver noção, tá indo o valor e a gente não sabe onde ele vai parar, né? Exatamente. E vem um ponto importante a gente trazer, que normalmente a gente olha para a grama do vizinho e como é que ela é? Verdinha. Mais Sempre verde. mais. Bem verdinha. E é realmente isso ou será que a gente tá com uma ótica um pouquinho diferente, assim? Pois é, né, Fer? Eu acho que aqui entra, Diego, muitas questões das subjetividades, né? Um dia eu conversava com um colega e ele disse, é muito bonito, às vezes a gente vê, ele usou um exemplo, né, de um carro que a gente passou e viu na garagem. A gente só vê o carro ali na garagem. Agora, os corre por trás, muitas vezes, a gente não vê. Então, a grama do vizinho estar relacionada é uma questão muito subjetiva daquilo que, de repente, eu nem conheço, que eu nem sei, que eu nem estou instrumentalizada e que daqui a pouco eu não fiz isso que a Fer trouxe. Eu não coloquei lá no meu caderninho, né? Eu brinco muito, né? Venho do interior. A gente, às vezes, anotava atrás da folhinha do calendário que a gente ganhava lá da agropecuária, lá do supermercado, né? Ai, tal saída tem que pagar tal coisa. Não é aonde, mas a importância da gente fazer. E aí entra, Fer, nisso que você trouxe. Daqui a pouco, esse grupo familiar, esse contexto familiar, essa grama do vizinho está mais verde na nossa concepção, porque ela é subjetiva, então é daquilo que eu acredito, porque eu estou vendo, porque daqui a pouco ele está organizado durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, para que a sua grama realmente fique mais verde em detrimento da minha. Então está tudo muito relacionado a estas questões. Então, não necessariamente ela é dentro desta visão, mas nós, enquanto sociedade, temos uma tendência a achar que sim, a não considerar o contexto, a não considerar esta realidade na qual esta grama do vizinho está inserida, né? E aí entra também um outro fator das mídias que antes a gente trazia, né? Que é bem aquela coisa. E as últimas pesquisas, né, Fer, têm mostrado que nós estamos numa geração que está vindo, é até forte pensar em dizer, mas que a gente posta aquilo que a gente quer mostrar, Diego, para a sociedade, né, principalmente entre os jovens, os adolescentes, nós adultos e adultas também, Claro. mas é uma geração da fronha encharcada. Então, eu mostro aquilo e aí eu já fico naquela, tá, mas se a Fer foi lá, por que eu não posso ir? Ok, se isso for para tua mobilização de ressignificar a tua educação financeira. Agora, também estas influências, o mercado conhece e sabe, e é ali que às vezes eles nos pegam. Né? Então, justamente, entra de novo o sistema lá, né, Diego, que você traz lá no início. É como eu consigo entender estas coisas para não ficar caindo nestas pequenas armadilhas cotidianas, né? A questão da influência das redes sociais, né? Principalmente, assim, o impacto que isso tem tanto na vida das crianças quanto na vida do adulto, né? Outro dia eu conversava com uma amiga e ela disse assim, ai, tem horas que eu fico até constrangida quando eu tenho que postar uma coisa, porque parece que as pessoas vão achar que é isso que eu quero mostrar e é a minha felicidade que está ali. E é isso, é a felicidade. A grama verde do vizinho é a felicidade. O cara levanta às 5h30 da manhã para molhar a grama, tu tá dormindo nessa hora, né? Não vê. Então, esse sacrifício que a gente faz, a gente ser humano, para conquistar as coisas que temos é um motivo de comemoração, sim. O que a gente não pode fazer, e aí tudo bem postar, né? E a gente não está julgando a postagem, é o contar para o outro. Agora, a gente fazer uma crítica em cima daquilo que a gente acha que é o que tu traz, que a gente não sabe.
Exatamente, porque o conceito é meu, de que o carro tá ali na garagem, o carro custou muito caro, como é que ele comprou esse carro e eu não comprei ainda? Que sacrifício que essa pessoa fez? O que abdicou, o que que foi abre mão? renúncia, né, durante um bom tempo, ou a gente Exato. também não sabe o outro lado, né? Daqui a pouco tem um boleto, né? Ou tem um Carnezão, livreto, um carnezão lá que na vai ser gaveta. pago, né? Em Boletão longas, né? ambulante, como eu digo. Ambulante, porque do nada aparece ali na tua... Né? Então, esse impacto que todo mundo sofre sobre a ação do outro, né? O que está na rede social, o que vem para mim no WhatsApp, ou a diversão do outro que às vezes incomoda, entre aspas, esse incomodar, porque eu não estou preparado para isso ainda. Então, como assim que ele comprou uma casa na praia e eu não consegui comprar? Né? Esse cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo e com as nossas coisas é que vai fazer a gente chegar ao momento do entendimento e daí da mudança de comportamento daquilo que é necessário para mim. Exato. E daquilo que é importante para mim. Mas é uma consciência muito individual essa. E depois da família. Porque também se a gente está num contexto familiar, não adianta um só economizar. Isso precisa vir para a mesa. Perfeito. E já que falamos de vir para a mesa, vamos falar das crianças, né? Acho importante trazer o conceito de famílias aqui. Nós teremos na sequência do nosso livecast hoje um olhar também para as famílias, justamente para isso. Mas para a gente contextualizar, né? Esse olhar das famílias, vale um sonhar enquanto os outros não estão sabendo nem do sonho? Aí agora eu lembrei, Fer, é que nem nós mulheres, às vezes, como estamos meio burrentinhas lá, que a gente quer que a pessoa que está conosco adivinhe do porquê que a gente está lá bicuda, né? E aí como é que eu vou falar de sonho que de repente é para ser um sonho coletivo e sequer os meus pares lá, os meus contextos familiares, e aqui todos os contextos, né? A gente preza muito por essa questão, Sim. sequer sabem, né? Então, claro, de repente, num primeiro momento, bom, eu entendo que eu preciso estar um pouco mais instrumentalizada para depois conversar com os meus pares, ok. Mas eles não podem ficar de fora. Até porque vão ter que participar daquilo também, né? Exato. Fazer recessões também para que aquilo aconteça. E aí o processo pode ser autorreverso, como eu costumo dizer, Ciana, por quê? Porque aí, de repente, lá, alguém não desligar aquela luz, né? Aquela lâmpada naquele momento, bom, já é o suficiente para outras coisas surgirem. E é justamente esses pontos que a gente não quer, porque uma educação financeira também tem relação ao nosso emocional. Então, encontramos algumas das 72 possibilidades nesse nosso primeiro momento aqui da nossa live, né? Mas para a gente fazer o encerramento, acho que é bom a gente, né, desse bloco aqui, bloco primeiro, onde a gente falou aí com Raquel, com o prof. Fernanda, né? Para a gente ter um olhar de encerramento agora. Cada um poder trazer algo que possa ficar para quem está nos assistindo em casa. Agora vamos tentar puxar aquela super dica, né? Não são os 8 passos, né? Porque a gente sabe que não é só esse contexto, né? Mas o que a gente pode fazer para melhorar a partir de hoje, né? Vivendo essa Semana Nacional da Educação Financeira. Então vamos começar, Fernanda, traga assim só mensagem para a gente, né, chegar dentro da casa de cada um que está nos assistindo e ser impactado com a educação financeira. Eu acho que é muita conversa. Precisa se falar sobre o dinheiro. Existe um tabu, existe um preconceito, né? Como eu falei lá no início. Não se fala sobre o dinheiro na frente das crianças porque é constrangedor. Ninguém precisa saber da minha situação financeira. Ao contrário, a gente precisa trazer isso para a mesa da sala, né? E dentro desse contexto, que é qualquer contexto familiar, que a Raquel trouxe. Não é contar o que ganha no mês, né, Fernanda? Não, é falar sobre. Estamos gastando muito nisso. Será que o teu filho, o filho do associado que está nos ouvindo, sabe o orçamento dessa família? Quanto se gasta, por exemplo, com a alimentação? Quanto custa o tênis que a criança deseja comparado ao que o pai ou a mãe gastam para pagar a escola, por exemplo, se é uma escola que se paga? Ou com a própria despesa de alimentação mesmo, dá para comparar. Então, os desejos, eles precisam ser precificados, né? Quanto custa aquilo que eu quero perante o orçamento familiar que temos? Mas as crianças só vão poder participar disso, as crianças e os adolescentes também, se tiverem consciência, né? Então, eu acho que a dica é essa. Falem sobre a educação financeira, falem sobre o dinheiro dentro das suas casas. É importante que a família esteja sempre na mesma página, né? Para a gente poder avançar.
Perfeito. Prof. Raquel? Fer, super concorda, assina embaixo, tá? Eu acho que dá para ver aí 72 possibilidades, ou somando 88, 8 com 80, aí, e assim a gente vai avançando, né? Complementando, né, para não ser redundante no que você traz, já concordando com tudo, tem um outro ponto, Diego, que eu precisei tirar esse tabu, sabe, Ciana? Parecia que, e aí era a minha subjetividade, quando eu passei esses perrengues, e aí tem um autor que diz que muitas vezes a gente só aprende pela experiência, e foi o caso, porque doeu em todos os sentidos, a gente ter, eu vou chamar de um termo, a humildade pedagógica, de daqui a pouco ir pedir ajuda. Numa agência nossa, né, da cooperativa Sicredi, a gente sabe o quanto nós temos profissionais super qualificados e principalmente prontos para a gente ter este subsídio, para ter esta base, para muito mais do que nunca estar instrumentalizado nesse ponto que a Fer traz, né? Para dialogar lá nos contextos familiares. E eu tinha muita dificuldade, Ciana, porque parecia que eu saía na rua, estava escrito aqui, ó, Raquel deve, Raquel tá com negócio negativo, que não sei o quê, né? Lá, toda aquela questão. E isso faz com que, às vezes, a gente trunque alguns processos, que a gente bloqueie. Porque depois eu fui entendendo que eu não tinha, né, e eu não tinha mesmo condições de mudar aquilo sem dialogar com alguém que entendesse daquela situação. Porque naquele momento os meus pares estavam na mesma situação. Então a gente ia se afundar mais ainda. Então acho que hoje a gente tem nas nossas ações, nas nossas cooperativas e daqui eu até brinco assim, teve uma vez que o negócio estava tão complicado, Fer, que eu não fui na agência da minha cidade, eu fui na cooperativa vizinha. Ok, tá tudo bem. Mas assim, era uma das 72 possibilidades, porque eu era o meu 8, o meu 80. Mas que bom que tu foi buscar ajuda, né? Exato. Então, é sobre estas questões. Nós estamos lá esperando, né, os nossos associados e associadas naquilo que é da sua demanda, da sua realidade, do seu contexto. Sem nada de julgamento, ao contrário, né? As nossas ações na Semana ENEF, das nossas cooperativas, nós, né? Olha quantos anos nós temos, né? E aí, claro, eu tenho assessoria né? Onde nasceu tudo isso, no berço do cooperativismo, ali em Nova Petrópolis, que a história é encantadora, é muito genuíno. Então, é buscar estes caminhos, né? É fazer o caminho caminhando com todos os, né, coisas que a gente vai enfrentar, mas é buscar subsídios, né? Então, é esse o meu convite, essa a minha mensagem, assim, né? Que a gente, e se for preciso, faça que nem eu, vai na agência lá, ninguém precisa saber. Tá tudo certo. E tá tudo certo, né? Desde que a gente encontre aí as 72 possibilidades, viu, Diego? Muito bem. Perfeito. Então, chegamos ao fim desse primeiro bloco, né? Esse primeiro movimento, onde a gente começa falando aqui, olhando para o empresário, olhando para a pessoa física, o que a gente pode, né, Ciana, fazer. E o Sicredi está aí à disposição das pessoas, como vocês colocaram, muito bem colocaram. Então, a gente agradece. Fernanda, muito obrigado. Raquel, Obrigada, muito obrigado. Meninas. Muito obrigada a vocês pela possibilidade de estar dialogando de um tema que é tão tabu ainda, como trouxe a Fernanda, mas tão necessário. Muito obrigada. E estamos à disposição também. Contem com a gente para a gente falar cada vez mais sobre isso. Muito obrigada. Eu sou muito orgulhosa da minha cooperativa cuidar da educação financeira dos associados também. Olha que maravilha, coisa boa, né? Então, associado, associada, fique aí, é rapidinho, a gente vai para o intervalo e já voltamos com o segundo bloco, novos convidados nessa nossa livecast da Semana Nacional da Educação Financeira. Olá pessoal, voltamos então com o nosso segundo bloco da nossa livecast da Semana Nacional de Educação Financeira, uma parceria da Sicredi Espumoso RS-MG e da Sicredi União Metropolitana RS, diretamente aqui dos estúdios da Sicredi União Metropolitana em Porto Alegre. Nesse momento do segundo bloco, nós temos pessoas diferentes aqui no nosso estúdio, né? Temos a Prof. Daisy, ela vai se apresentar e contar um pouquinho mais para nós sobre a trajetória dela com a educação financeira. E também temos a Laura, que também vai contar para nós essa trajetória, né, com esse assunto que é tão importante, que a gente já veio falando aí com a Raquel, com a Fernanda no primeiro bloco, né, Ciana? Exatamente, Diego.
Agora, nesse segundo bloco, a Ciana tem muito sentido porque ela tem família, tem filhos, né? E a gente vai falar de crianças, né? Esse é um assunto bem importante para todos os nossos associados que estão acompanhando, para toda a comunidade. Nós vamos entender um pouquinho mais a relação do dinheiro em relação às nossas crianças, às famílias, né? A gente sabe que depois de uma certa idade eles começam a crescer e ter cada vez mais independência financeira. Como nós pais, né, Ciana, podemos fazer para auxiliar, para apoiar nesse momento. Então, Prof. Deise, começamos por você? Sim, tranquilo. Então, sou professora Deise, né? É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que me fascina e faz parte do dia a dia de todos nós, né? Alguns aí mais aprofundado, outros de forma mais no piloto automático. E eu estou, então, né, trabalhando com a educação financeira, porque eu conheci ela há 4 anos, mais a fundo. Até então, eu dei aula de matemática, né? Lecionei aí durante 20 anos e conhecendo, né, todo esse projeto de educação financeira, eu me apaixonei cada vez mais, fui estudar, né, me especializei no assunto, e então, desde 2018, eu faço parte, então isso faz parte da minha vida. Eu sou uma privilegiada, né, eu posso dizer assim, porque eu tenho um laboratório em casa, com 2 filhos de 13 e 8 anos, então tudo que a gente vai conversar aqui nesse momento, eu posso dizer que realmente, né, é o que acontece com as crianças, né? Tem a tua menina aí, vai saber colocar tudo isso. Estamos aí, né, Laura, fazendo essa parceria. Olá, então, pessoal. Meu nome é Laura. Trabalho na Sicredi Espumoso RSMG, na área de desenvolvimento do cooperativismo, então. E aí posso ter esse contato com a educação financeira que é tão importante. Acho que o meu primeiro contato, assim, falando de mim enquanto pessoa física, né? Laura criança, foi quando eu tinha 11 anos e aí o meu avô abriu uma conta poupança para mim no Sicredi. E aí desde lá, então, ele me falou, ó, era a época da cadernetinha ainda, que a gente ia no caixa, elas anotavam quanto tinha na poupança, quanto tinha sido colocado e o saldo. E aí, desde lá, então, ele me ensinou, ó, eu vou colocar, todos os meses, quando ele colocava um valor lá para mim, ele vinha e me mostrava quanto eu tinha na minha poupança, então eu estava ciente do valor que eu tinha guardado. E ele sempre me falou, esse dinheirinho é para emergências, é a tua poupança, para depois no futuro. E aí, então, desde lá eu já pude ter esse primeiro contato e entender um pouquinho de dinheiro, né? E aí, um pouquinho mais tarde, depois, então, eu participei de um curso de educação financeira no Sicredi, que foi muito importante para mim, porque logo depois disso eu já iniciei a minha trajetória profissional como jovem aprendiz. E aí, desde lá, então, eu já sabia a importância de eu ter uma reservinha, colocar na poupança que eu já tinha, já existia. Então, isso foi muito importante para mim. E agora, poder, então, trabalhar com educação financeira mais diretamente e ver o impacto que ela tem, né, na vida das nossas crianças é muito importante. Olha que relação legal, né? Desde pequeno, né? Quando o avô incentivava, quando a família incentiva, né? A gente cria certos hábitos que a gente não perde na vida. Como é que é em casa, Ciana? É mais ou menos assim? Exatamente. E, na verdade, é um desafio, né, Prof? Pode confirmar também. A gente ter essa relação de ensinar a criança a poupar, mas também não tratar isso como uma coisa exata, né? De que o consumo é importante, trazer a questão do consumo consciente também, né? Não somente a questão de guardar dinheiro. É uma linha muito tênue a gente trazer isso para as crianças, né, Prof? Como vocês fazem isso em sala de aula? A gente sempre trabalha exatamente a questão do sonho. E aí, quando a gente leva o sonho para a criança, a gente entra no que tu nos traz, de fazer com que a criança aprenda a guardar algo para realizar esse sonho, mas não deixar, né, de ter ali, de realizar os seus pequenos desejos do dia a dia, que é tão importante quanto. Então, a gente consegue trabalhar isso de uma forma onde a criança tenha esse comportamento. Porque o que é a educação financeira, né? É qual o comportamento que a gente tem perante o dinheiro. Então, quando se ganha pouco ou se ganha muito, isso não é condição de sucesso financeiro, né? Nós temos pessoas que ganham pouco e têm sucesso financeiro. Nós temos pessoas que ganham muito e que têm uma pendência financeira. Então, mostrar isso para as crianças desde pequeno, né? Esse comportamento que elas devem ter perante o dinheiro, isso desde sempre é o ideal. Por quê? Porque quando uma criança está sendo, né, gestada ainda, ela não conhece dinheiro, mas tudo está girando em torno do dinheiro. Então, quando ela vem para este mundo, né, e começa a ter os primeiros contatos, é um processo normal. Assim como a fala, como o caminhar, como todo o desenvolvimento dela. E fazer com que ela tenha essa noção desde muito cedo vai facilitar para ela desenvolver esse hábito.
Então, quando a gente diz para uma criança, né, o bom hábito de sentar à mesa, e a gente coloca para ela a questão do hábito com o dinheiro, vai fazer parte da vida dela. Isso vai ficar muito tranquilo, vai ficar uma situação muito calma para ela. Por que para nós, muitas vezes, é complicado e difícil? Porque nós não tivemos isso. Então, nós somos aí a geração que recebeu uma situação e que está tendo que fazer diferente, porque temos crianças diferentes, temos mundo diferente. Perfeito. O que nos cabia quando nós éramos pequenos, agora não cabe mais para os nossos filhos, sobrinhos, né? E nós, quanto escola. Então, nós temos esse mundo aí paralelo aonde nós estamos nos educando financeiramente, né, para vivermos melhor com toda essa situação e já ensinando as nossas crianças com tudo isso. E o caminho é esse, é o comportamento que a gente vai desenvolver e vai criar junto com eles durante esse caminhar, né? Então, é bem por esse lado. E a gente sabe que o desafio é grande, né? Estamos num mundo super consumista, as crianças estão tendo acesso a tudo muito rápido. Às vezes tem um lançamento lá que nós nem conhecemos ainda e eles já estão dominando, né? E já querem. Mas a importância de mostrar que nada cai do céu, né? E que tudo tem uma conduta. E principalmente, eles têm que fazer escolhas. Então, para ele ganhar, para ele conseguir, né, um presente, algo que ele queira muito, quais são as condições? O que ele vai ter que abrir mão? Qual é a renúncia que ele vai ter que fazer? Claro, um modo muito sutil, né, para a criança entender, mas ela saber que para eu ter algo, eu vou ter que nesse momento abrir mão de alguma coisa, né? Então, assim, conduzir tudo isso com essa leveza para que a criança entenda, porque quando isso fizer sentido para a criança, ela vai levar para a vida inteira. E aí, com certeza, o sucesso é garantido nesse sentido. Isso é criação de hábitos, né? Então, como que a gente pode fazer nesse mundo consumista, que acho que talvez o que bate para um pai e para uma mãe é realmente essa pergunta. Como eu faço hoje nesse mundo que no Instagram, que nas redes sociais, a criança muitas vezes tem acesso, né? Como que eu faço para que isso chegue de uma forma leve dentro de casa e se discorra dentro de casa uma conversa sobre educação financeira? Porque pode vir uma pergunta. Qual que é o melhor momento para falar de educação financeira? A criança tem que estar grandinha? A gente fala desde pequeno? Como que funciona nesse olhar assim das famílias? A gente já desde pequeno deve incentivando essa conversa. E eu quero entender também um pouquinho da relação da mesada. Se uma de vocês nos ajuda a entender. Essa relação em casa. Qual que é o melhor momento, se tem um melhor momento, e a relação da mesada? Assim, o melhor momento é o desde sempre. A educação financeira e a relação com o dinheiro, ela deve aparecer e constar na criança de uma forma muito tranquila. Isso tem que fazer parte dela. Então, né, no momento que nasceu, começou o desenvolvimento dela, esse dinheiro tem que estar junto. Então, aquela história de que nós fomos criados assim, vamos tirar as crianças da sala porque vamos falar de dinheiro, ganhos e despesa, isso não cabe mais para as nossas crianças atuais, né? E vai ser cada vez mais complicado se a gente quiser atuar dessa forma. A mesada, quando muitos, né, pensam aí que é somente eu pegar um ganho, né, e dizer, ó, eu vou te dar um valor X mensal e dentro disso tu vai ter um prêmio ou um castigo, isso também não cabe. Por quê? É muito corriqueiro a gente perceber que, bom, eu vou te dar um valor, né, combinado, R$100 por mês de mesada, ok. Então tu tem tarefas a cumprir para que tu ganhe esse valor. Aí se tu não cumpre, né, tu vai ter esses descontos. A mesada, ela está muito além disso. A mesada tem que ser um valor para que a criança, desde pequena, ela saiba organizar o seu dinheiro e desenvolver esse hábito comportamental perante o dinheiro. A questão do castigo ou da premiação, ela não deve acontecer nesse momento, porque a atividade que está sendo proposta lá na mesada, ela tem que fazer parte da criança, porque ela faz parte da casa. Então, aquela história assim, ó, tu vai ajudar nas tarefas domésticas para ganhar a tua mesada. Não, ela tem que ajudar porque a casa é dela. Ela faz parte daquele meio. Então, ela tem que ajudar, ela tem que fazer lá dentro da sua faixa etária, né, aquelas atividades. Por quê? Porque nós vamos estar criando pessoas que vão saber viver em comunidade, que vão depois saber viver em equipe, que vão saber
né, interagir, que quando precisar de algo, ela vai estar disposta a ajudar, e não pelo fato, isso não me pertence porque eu não vou ganhar nada por isso. A gente pode até achar que não, né, mas a neurociência, ela explica todo esse processo, todo esse mecanismo que o nosso cérebro faz. Então, quando a gente fala nessas condições que é dada, a gente tem que ter um alerta muito grande, né, em torno de tudo isso, porque a gente pode desenvolver adultos, né, depois, mais tarde, aonde terão essa impressão errada, e aí vai ser assim, eu não faço determinada atividade porque eu não vou ganhar nada com isso, né, ou trabalhar não é bom, ter o meu dinheiro não é bom porque foi um castigo eu conseguir aquilo. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, e a gente vai buscar esse equilíbrio quando a gente conversar com a criança. Como eu disse, né, eu tenho um laboratório lá em casa, então eu posso falar para vocês assim, quando isso vira uma conversa no modo claro, e isso começa a fazer parte do dia a dia, a criança aceita de uma forma muito tranquila. E isso começa a fazer parte dela. E é muito interessante que daí os adultos que têm que se cuidar, né? Porque depois que eles registram aí uma informação e começam a fazer as suas ações, eles acabam nos cobrando. Na verdade, é passar para a criança de que arrumar a cama é uma tarefa da família e não uma premiação que deve ser paga, né, remunerada, com certeza. Porque eu entendo também nesse ponto, eu tenho uma filha de 5 anos e é exatamente essa a realidade. A questão é ela saber administrar o dinheiro, né? Saber que daquela quantia ela tem que guardar uma parte porque o futuro pode acontecer imprevistos ou porque ela tem um sonho maior para realizar, mas também daquele dinheiro ela pode tirar alguma coisa que ela deseja momentaneamente para uma realização pessoal. Então, acho que o aprendizado realmente é a gestão do dinheiro e não a premiação, né? Perfeito. É isso aí. Essa relação da mesada, muitas vezes as famílias não têm talvez essa condição, né, de dar uma mesada, dar um valor fixo, né? Podem ter alguns momentos onde a criança contribua, né, e receba algo, e algumas famílias talvez não tenham essa condição, né? Olhando para esse viés do poupar, mas tem outras formas de poupar, talvez dentro de casa, né, Laura, que não são apenas guardar dinheiro todo mês, mas também cuidar daquilo que se tem, né, cuidar da água, cuidar da luz. Dentro das escolas se trabalha muito isso, mas, né, Laura, para a gente entender melhor, como a gente pode incentivar também as crianças dentro desse olhar, junto com a educação financeira, não só guardando dinheiro, mas protegendo aquilo que já se tem. Com certeza, porque as contas do mês, as contas fixas já existem, né? Então é importante que as crianças saibam disso também. Que quando elas ficam menos tempo no banho, fecham a torneira enquanto estão escovando o dente, ajudam na luz, desliga a luz, elas estão ajudando também. E eu acho que isso incentiva muito os pais, porque a gente fala muito das crianças, né? Que a gente tem que educá-las financeiramente para que elas não sejam adultos como nós estamos sendo, de a gente ter que aprender, reaprender de novo, né? Mas eu acho que quando os pais passam por isso com as crianças, isso incentiva eles também a serem melhores quando cuidam do dinheiro, né? Do próprio dinheiro. Porque a gente fala, vamos educar melhor as crianças para que elas sejam adultos melhores. Mas e esses adultos que estão aqui agora? Nós que estamos aqui agora, né? A gente não tem um espaço de tempo que vai. Elas têm um tempo ainda para crescer, né? Então a gente melhora também e isso melhora toda a nossa relação, né? Eu acho que as crianças família, incentivam, né? Também. Quando os pais trazem isso para os filhos também trazem isso para os pais. Isso é muito importante. A gente passa a ter monitores em casa, né? Eles cobram, né? Eles acabam nos incentivando a nos manter naquele cuidado que a gente deveria ter como hábito, e muitas vezes é difícil a gente desenvolver. E através deles a gente começa a ter alguém que nos ajude a chamar atenção, né? Aí dentro de casa, nesse seio, né? Conversar sobre dinheiro, né? Explicar sobre essa relação do dinheiro. E entender que eu posso cuidar das coisas dentro de casa e isso vai me trazer também um benefício no final do mês. A gente já começa com uma sociedade cada vez melhor nesse aspecto das famílias dentro de casa, certo? Para complementar o que a Laura colocou, uma coisa muito interessante de fazer, assim, principalmente para os pequenos e até para os que estão aí entrando na adolescência, que dá um impacto imediato para eles ter essa construção, seja na alimentação de casa ou ir a um restaurante. Fazer a questão do pagamento, né? Ali tu vai almoçar, tu paga por quilo. Então fazer com eles a questão da sobra. Né? Isso é uma coisa que vai impactar de imediato. Bom, se tu colocou no teu prato um alimento e tu já deixou, quanto de valor tu deixou ali que vai ser pago quando a gente sair do restaurante, né? E que ficou ali. Então, o que nós poderíamos reverter aquilo ali?
se tu colocar um valor e for um valor pequeno, ok, mas fazer com que eles tenham a noção, se todos os dias a gente almoçar e deixar aquele pouco ali, quanto que nós vamos ter no final de uma semana, de 15 dias, de 30 dias, né? E é muito importante reverter esse valor para eles. Isso é um tipo de mesada, por exemplo, né? Que vai sair de uma ação, ou seja, ele teve que calcular a fome que ele estava, os alimentos que ele está querendo comer naquele momento e ter a noção de colocar exatamente a quantidade que ele vai se alimentar, né? Então, esses hábitos, levar eles a fazer esse hábito, né? Quando a Laura diz a questão do apagar a luz em casa, é sentar com eles, pegar a conta de energia e ver quanto deu a energia naquele mês. Né, teve com as nossas ações que nós estamos tendo, nós tivemos esse valor. Então vamos trocar algumas ações e vamos comparar com a conta que vai chegar no próximo mês. Trazer o resultado, né? E ver a diferença disso. Eu gosto muito dessa questão do almoço, né, ou de uma refeição, exatamente porque ele é mais imediato. Né, a energia, uma outra situação, tu leva mais tempo. E nós estamos numa geração imediatista, né? Então, tu consegue, a partir dali, levar para outras situações. E fazer esses combinados. Olha, o que nós conseguir economizar de energia no próximo mês, a diferença vai voltar para ti. E aí a gente vai criando essa sistemática. É um processo, né? Lento. Então, assim, que precisa ser iniciado o quanto antes. E nesse ponto do restaurante, tu acha que vale a pena a compensação na mesada? Sim, sim. Porque daí ele vai ver o que tá voltando para ele, que na verdade não deveria nem ter saído, né? Até por questão de sustentabilidade que se fala Tudo. tanto. Aí a gente entra em todos, né? Quanto que a gente não usou daquele alimento, que tem pessoas que não tem nem aquele pouco para aquilo ali, né? Então, tu consegue trabalhar. E aí a gente entra na questão, né, do comportamento, e aí tu tá criando um ser humano que tá perto de ti para o mundo, um ser humano melhor, em todos os aspectos, né, financeiro também, mas também em todas as outras situações, todas as áreas, né, que a gente se compõe aí quanto pessoa. E é isso que a gente precisa buscar. É muito disso que a gente tratava no bloco anterior, né, com a Fernanda e a Raquel, onde a gente falava de vida sustentável, né, onde a gente realmente abordava esse olhar completo do ser humano dentro da sua educação financeira, desde criança e em todas as suas relações. Isso nos bate uma questão, enquanto Sicredi também a gente muitas vezes olha, e quando a gente se depara em fazer oficinas, né, que a gente faz nas comunidades, muitas vezes vem um olhar muito matemático financeiro ou de finanças pessoais, mas a gente começa a entender que a educação financeira fala muito mais desses nossos comportamentos, né? E queria trazer um tema à tona aqui pra gente também fazer uma rodada sobre isso, olhando já mais para os nossos jovens, justamente por causa desse olhar de comportamento. Até um certo ponto, a gente tem um comportamento mais controlado dentro de casa, porque enquanto pais e mães, né, a gente tem esses filhos ali no nosso berço, perto da gente. Mas olhando já para um jovem que já está indo para uma outra faixa etária, para outras necessidades, né, a gente tem dados que nos apavoram, de certa maneira, percebendo o quanto de endividamento esses jovens têm, né, muitas vezes sem ainda ter renda, né, e como que a gente pode melhorar, né, ou facilitar para quem está nos escutando em casa, que possa entender como a gente facilita a vida desses jovens ou torna isso consciente para eles, para que esses níveis daqui a pouco não extrapolem o total, né? Porque a gente está bem preocupado também com essa relação da juventude, justamente pelo imediatismo, né? Eles querem tudo para agora, tudo para esse momento. E talvez como nós podemos, né, melhorar essa condição para que eles percebam que tudo é uma construção, né? Que talvez não vai ser de um dia para o outro, que um sonho ele vai ter um prazo para se cumprir e a gente precisa dar de si para que esse prazo se cumpra, né? Então, olhando para esses jovens, Laura, prof, né, Ciano, o que a gente pode tentar trazer para os nossos associados, que está aí dentro dos nossos materiais, né, também, do programa que a gente leva para a comunidade, que auxiliem esses jovens, né, a olhar o cartão de crédito da melhor forma possível, a olhar um crédito quando ele for realmente necessário, né, a usar isso pelo lado bom, né? Nós estamos aí com alunos que estão, né, devido à mudança que teve no nosso processo educacional, quando nós tínhamos ali séries, até a 8ª série, o nosso aluno saía no ensino médio ainda em idade menor de idade, né? 17 anos, o máximo. Hoje, com anos, e eles tendo aí 9 anos de ensino fundamental, os nossos alunos de 3º ano estão com 18 anos. Então, assim, eles já estão fazendo uma migração
do diurno para o noturno, em função de buscar um emprego, um estágio, né, um pequeno aprendiz, enfim. Eles estão nessa busca constante para ter, né, o seu ganho. Muitas vezes é em busca de ter aquilo que o pai não está dando e ele quer de imediato. Muitas vezes não é nem necessidade para aquele momento, né? É exatamente o consumismo. Viu no Instagram, né? A Laura tem, e aí tu começa, né, a ver essa questão. Aonde eles não têm esses conceitos que nós falávamos antes. Eles não têm esse comportamento desde pequeno. Então, para eles é o quê? É ir na loja, comprar em 20 vezes, pagar o valor de 3 ou 4 produtos no final, né? Mas ele sair da loja com o produto que eles querem. Ou rede, né? Que hoje aí eles compram muito pela rede. Então, a criança que tem essa sistemática desde pequena em casa, ela não vai criar o hábito do imediatismo, do ir lá comprar e pagar com todos aqueles juros que vem acrescido. Só que nós não podemos parar o mundo com os jovens e adolescentes que nós temos agora para esperar essas crianças virem, né, educadas financeiramente. É o que eu sempre digo, né? A gente aí é um carro em movimento. Nós vamos ter que trocar o pneu andando e não podemos parar, né? Então nós vamos ter que aprender e ensinar tudo ao mesmo tempo. E nada assim melhor do que para fazer isso é propor uma ação de forma aí a curto prazo que eles vivenciem isso. Então, assim, quem tem filhos em casa, né, nessa faixa etária aí dos 13 aos 18, ou quem trabalha em escola, que tem o ensino médio, né, essas pessoas trabalhar de uma forma imediata para que eles vejam o resultado. Então, traçar ali um tempo, pode ser aí 3 meses, 4 meses, e fazer todo esse processo. O que tu quer para daqui a 3 meses? Eu quero um celular. Que marca? Quanto ele custa? Da onde que nós vamos tirar esse valor? O que tu vai fazer? O que nós vamos fazer para conseguir esse valor? E que isso seja feito assim num prazo, né, bem menor para ele vivenciar. Porque se tu coloca um prazo muito extenso, vai demorar e isso pode se perder nesse caminho. Então, fazer com que ele vivencie algo que ele deseja muito em pouco tempo, para ele ver que realmente dá certo. E aí é um caminho de construção, né? Onde a gente vai estar fazendo essa construção com eles. E sempre trazer, né, essa questão do endividamento, que a gente sabe que está bem complicado. Nós temos jovens aí, como o Diego coloca, né, que nem entraram no mercado de trabalho ainda e já estão aí, né, numa situação bem complicada na questão de endividamento. E mostrar sempre, né, a questão do que a gente pode fazer se a gente esperar o que a gente ganha. O que eu posso fazer com aquilo que eu vou pagar mais pelo fato de ter nesse momento? Então, trabalhar isso é uma construção, né, pessoal? Então, assim, a gente precisa estar nesse constante mostrar e mostrar para eles. Adequar a linguagem, né, para esse público também. Também muito necessário. Para nós, enquanto Sicredi, né, Laura, Ciana, nós temos meios de pagamento, né, nós temos dentro do mercado financeiro onde a gente oferta, né, como podemos levar também para todo mundo que está nos escutando esse entendimento, né, dos produtos que existem a nível financeiro, né, do uso consciente desses produtos, que eles são sim para beneficiar o associado, para beneficiar as pessoas que os usam, né, mas de uma forma consciente, como cartão de crédito, como um juro de cheque especial, que ele realmente é um pouco mais elevado, mas é justamente para utilizar num período emergencial, né? E a gente vê muitos jovens se financiando pelo cartão de crédito e acabam não pagando parcela, não apagando a fatura, e isso, no início de vida, né, começam já se endividando. Então, para nós aqui do Sicredi, que também a gente pode levar como cuidado, né, como dica de educação financeira? Eu acho que eu, enquanto jovem, assim, que estou nesse mundo vivendo toda essa realidade, né? A gente vê muito isso, a gente está diariamente em contato com muita informação. É uma vida irreal no Instagram e aí a gente quer buscar aquilo e aí muitas vezes isso acaba se perdendo, né? Aí eu vou numa festa final de semana, estouro o meu limite do cartão de crédito, aí na outra, mas eu quero ter o celular, o melhor celular, o mais atualizado. Aí eu vou lá, mas eu não quero abdicar de nada. Por que eu vou ter o melhor celular? Para poder ir na festa e mostrar para todo mundo que eu tenho o melhor celular. Então, acho que também é uma questão de a gente ter uma perspectiva do que eu quero para o meu futuro, seja ele de médio ou longo prazo. Quando a gente estabelece um rumo, não. Eu quero
meu sonho é viajar. Então, se eu for viajar, eu tenho que saber que eu vou ter que abdicar de algumas festas, vou ter que abdicar de ter o melhor celular para eu poder economizar e ter isso. E a gente vê muito, assim, muita informação, muita opção de cartão e crédito fácil, né? E aí, muitas vezes, é difícil eu chegar lá no Sicredi e eu receber um não de um crédito que eu queria tomar para poder pagar, de repente, a minha parcela do cartão de crédito que tá atrasada. E aí, eu recebo um não. E como é que eu recebo esse não, né? Por isso que, às vezes, é difícil. Mas, quando a gente toma essa consciência, eu acho que essa questão de ter uma perspectiva de que o que eu quero para o meu futuro, seja ele daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, às vezes é difícil falar quando a gente é um jovem, tá na faculdade ainda. Mas um sonho que eu tenho para que 2 anos, ou para quando eu terminar minha faculdade. E quando a gente tem esse rumo, a gente consegue seguir ele de uma forma melhor, né? Clareza dos sonhos. Clareza Talvez fique um recado, Isso. assim, né? Jovens que estão nos escutando, familiares, né? Que tenham clareza cada vez mais dos seus sonhos, né? Onde eu quero estar daqui um futuro que com certeza vai chegar daqui 2 anos, daqui 5 anos. E se eu não fizer nada hoje, eu estarei lá no futuro sem nada, né? E essa relação, né? Ter clareza desse sonho, saber como chegar até lá. Pra gente encerrar esse bloco, vamos fazer uma rodada aqui de falas com uma dica de educação financeira que a gente pode deixar olhando lá para nossa câmera do meio, onde a gente olha dentro da casa de quem está nos assistindo. Que dica a gente pode deixar para todo mundo que está nos acompanhando, para a comunidade, em relação aos nossos jovens, às crianças? Todo mundo tem criança dentro da sua família, né? Então, como a gente pode contribuir para isso? Podemos começar contigo, Prof. Daisy? Podemos. Então, eu acho que quem está nos assistindo, né, fica a sugestão. Se eu já estou adulto nesse momento e tenho aí os meus filhos, sobrinhos, crianças à minha volta, é uma tarefa difícil, porque eu estou tendo que me adaptar, né, me educar financeiramente para educar essas crianças, mas que vale muito a pena. Então, buscar por esses conhecimentos, buscar por essa educação financeira, essa educação do nosso comportamento, porque nós não fomos educados para cuidar dos nossos ganhos, e ao mesmo tempo aí planejar e dar condições para essas crianças que estão conosco aí ter um futuro bem melhor, né, do que a gente está tendo nesse momento. Podemos contigo, Laura? Claro. Eu acho que primeiro a gente tem uma perspectiva, como eu já falei, né? Quando a gente sonha, assim, fica muito mais tangível a gente realizar. E como a Prof. Daisy sempre fala, né? É fácil, aliás, é simples, Sim. mas não é fácil. Então, muitas vezes a gente vai ter que abdicar de algumas coisas, mas com certeza vai valer a pena lá. E quando a gente tá trabalhando, que o dinheiro trabalha pra gente, não a gente trabalha pelo dinheiro, né? O nosso ânimo é outro, a nossa perspectiva é outra, então que a gente possa aí poder se ajudar também. E falando em família, né? Que todo mundo tenha sonhos juntos, que todo mundo, um ajude o outro na família, que tudo fica bem mais fácil. Ciana, finalizamos esse bloco, então? Finalizamos. Muito obrigada, meninas, pelas contribuições. Acredito que vão agregar muito para quem está nos assistindo em casa. Sejam sempre bem-vindas aqui na nossa casa. Obrigado, então, meninas. Finalizamos esse bloco e no próximo bloco temos mais uma convidada, né, para a gente falar sobre mais um assunto da educação financeira. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro e último bloco. Esse bloco agora, para finalizar, a gente vai falar de um assunto super importante em relação à educação financeira. Vai falar sobre investimentos, né, Diego? Exatamente. Temos uma nova convidada aqui juntamente conosco, né, a Fabiane. Vai se apresentar também, contar um pouquinho da relação dela com essa temática da educação financeira e com os investimentos. Tema desse último bloco. Fabiane? Olá, Ciana, Diego. Prazer estar aqui com vocês falando sobre educação financeira, um assunto tão importante e relevante nos dias de hoje. Como se planejar financeiramente? Como falar de investimentos? Exatamente. Nós estamos agora nos preparando para a Semana Nacional de Educação Financeira. Um dos temas tratados nesse momento, né, é resiliência financeira. A gente fala sobre o planejamento, fala sobre os investimentos nossos, né? Por isso temos a nossa colega aqui da Sicredi União Metropolitana, RS, né,
que estará juntamente conosco nesse momento, trazendo dicas, né, de como a gente pode pensar na nossa vida financeira e nos preparar com investimentos. E aí dentro a gente tem uma gama muito grande, né, para entender um pouquinho mais como funcionam os investimentos, né? O que a gente pode tratar como investimento? Poupança é um investimento ou é só bolsa de valores? Como funciona essa relação dos investimentos? Quando eu guardo dinheiro dentro de casa, quando eu levo para minha instituição financeira, né? Então, como a gente entender mais sobre essa forma de investir a nossa grana? Perfeito. Muitos acham que investimentos é quando temos muito recurso para fazer uma reserva. E não, né? Nós podemos fazer reserva indiferente do valor. A questão é sempre, qual o meu objetivo? É guardar dinheiro para uma reserva de emergência? É para algum sonho de curto, longo, médio prazo? Esse é o primeiro ponto. Eu quero fazer com que o dinheiro renda uma renda extra para mim? Então, o primeiro ponto e o mais importante. O objetivo ao que eu quero investir. Mas sempre, guarde. O investir é guardar um dinheiro para que a gente tenha sempre a disponibilidade. Para que a gente tenha a tranquilidade de quando necessário ou quando a gente quiser utilizar o recurso, a gente esteja com esse recurso guardado. Muito interessante. Eu tenho uma história que eu gostaria de compartilhar, que é de uma amiga minha que sempre me falava sobre as relações dela com o dinheiro, e ela num certo momento de vida pagava um aluguel. O aluguel a gente sabe que é um valor muitas vezes alto, né, perante o nosso salário, que a gente investe para poder morar, né? Em uns certos momentos de vida é muito necessário, né? E ela chegou num certo ponto que ela pôde sair do aluguel, e ela teria esse recurso do aluguel que ela poderia investir todo mês, guardar todo mês, né? E a gente brincando, conversando assim, falei, então quem sabe a partir do mês que vem, você de uma forma automática, que acho que é muito importante, né? Comece a guardar esse valor por mês, porque anteriormente você já guardava e se virava com o restante, né? E ainda brincamos dando direito, quem sabe, de aproveitar um pouquinho mais, guarda metade desse valor então. E ela acabou, quem sabe eu guardo. Deixou para depois, não fez isso de forma automática. Adivinha o que aconteceu com aquele recurso? No primeiro mês ela não sabe onde ela colocou, porque ela foi pagando contas e sempre tinha coisas a pagar, que é a nossa relação também, né? Sim. No segundo mês de novo, no terceiro mês ela me falou, não, eu vou ter que fazer algo automático, porque eu vi que o maior vilão do meu poupar sou eu mesmo, né? Então, como a gente pode fazer, quem sabe, né, de forma automática, que acho que isso é muito importante, para guardar esse dinheiro e para a gente se pagar, para a gente pagar o nosso sonho? Temos várias formas. E sim, a forma automática seria uma programação com datas pré-determinadas, valores pré-determinados, que inclusive podem ser alterados. Hoje, talvez sua amiga só consiga fazer 50%. Mas, amanhã, ela pode alterar isso para 100%, do que antes ela já utilizava para alocação. Então, são formas que a gente tem de fazer essa movimentação de acordo com o nosso momento de vida. Então, já trazendo uma pré-determinação, é muito mais fácil, porque muitas vezes nós falamos que nós só conseguimos guardar quando nós temos uma obrigação. Quando tem um boleto, quando tem algo que debita direto na conta, aí a gente guarda, né? Aquela famosa frase, né? Quando sobrar, eu guardo, né? E aí acaba que nunca sobra. Normalmente não sobra. Exatamente. Tu trouxeste um ponto também, Diego, em relação aos sonhos, a Fábio também comentou, porque a gente tem a ideia de guardar dinheiro para uma emergência e geralmente se assimila isso a uma coisa negativa, né? O celular quebrou, o carro estragou, quebrou a perna, alguma coisa assim. Mas a ideia de guardar para uma emergência que também pode ser positiva, né? O sonho a ser realizado, né, Fábio? Com certeza. A reserva de emergência, ela não precisa ser só para uma coisa ruim. Uma emergência de um curso importante que tu estás fazendo, um equipamento importante para comprar para sua empresa, para fazer investimentos. Então, é como nós fomos criados, o como nós vemos investimentos. Não é uma coisa que tem que ser, como nós falamos antes, é indiferente o valor. O importante é ter essa reserva, é criar o hábito, é criar um compromisso com os nossos objetivos. Aí sim, nós vamos ter uma tranquilidade no nosso futuro. Não precisa ser só no futuro, né? Nos próximos dias também. Então, o importante é ter esse hábito, sim, de reserva. E tem como, acho que também, né, olhando para o desejo que nós temos, né, para o objetivo que nós temos, se ele é de curto prazo, a gente colocar em algum produto
que venha a ficar fácil de um resgate. A gente fala reserva de emergência, acho que a Ciana colocou muito bem, né? A emergência parece algo assim tão ruim muitas vezes, né? Mas talvez essa reserva vai te levar a um sonho que ele apareceu no momento onde estava com uma oportunidade melhor. Então, quantas vezes a gente perde uma compra que a gente faria por um valor muito mais baixo por não estar preparado com o recurso, né? Então, acho que esse olhar fica muito importante, como dica aqui da nossa livecast hoje, né? De que ter um dinheiro guardado não é para uma emergência ruim, mas é para muitas vezes aquele produto que eu quero comprar entrou numa promoção, entrou num valor que realmente está valendo, eu possa alavancar e pagar ele à vista, porque a gente ganha muito mais desconto pagando à vista, né? Exatamente. E adaptar isso, né? E nós precisamos do consumismo também. Claro. Né? Só que aí o consumismo consciente. Consciente, exato. Nada, né? Quando a gente fala de educação financeira, nada é contra compras, muito pelo contrário, é comprar, mas com consciência. Exato. Né? E isso é muito necessário que a gente desenvolva e saiba que a gente se perguntando muitas vezes antes de fazer a compra, a gente já vê que, opa, talvez eu não preciso para agora, pode ser depois, eu priorizo outras coisas. Então, colocar como prioridade. E a gente pode adaptar, né? Olhando para o curto prazo, quais produtos eu uso, médio prazo, quais produtos e longo prazo. Por exemplo, um consórcio, uma previdência, é para um longo prazo? Exato, para longo prazo. É onde eu já me programo, é o sonho que eu tenho de realizar a compra de um veículo, a residência. E assim, na Previdência, a gente já pode planejar o nosso futuro. Hoje, a média de vida dos brasileiros é de 75 anos. Nós estamos preparados para isso? E quanto é importante, hoje a previdência privada é uma excelente forma de guardar recursos, de nos programarmos para o nosso futuro. Porque nós temos uma diversidade de fundos, temos boas rentabilidades e, gente, é segurança para o nosso futuro. E a gente acaba não pensando muitas vezes nisso, né? A gente vai parar de trabalhar num certo momento, também temos direito a ter esse momento de dar uma descansada na vida, né? Depois de anos acumulando um patrimônio, mas se a gente não estiver lá com esse patrimônio preparado para depois nos ajudar a sustentar, que é colocar o dinheiro a trabalhar ao nosso favor, talvez a gente não vai ter uma condição de vida igual como a gente está pensando hoje, como a gente se planeja hoje. Então, por isso é importante, né? Esse olhar assim da Previdência, né? A gente tem que reprogramar nosso cérebro, né? A gente acaba sendo otimistas pensando que no futuro nós vamos ter uma condição boa, que nós vamos morar na praia e todo mundo vai ter uma vida feliz e saudável, mas às vezes não é isso que acontece. Então, quanto mais preparados a gente estiver para esse momento, porque ele vai chegar, mais fácil vai ficar, né? E muitas vezes com ações bem simples, que é planejar. Que é definir os nossos objetivos, né? Tanto de consumismo como de vida, né? Para usufruir no futuro. Então, basicamente é isso. Qual é o meu objetivo? E dentro disso, sim, hoje nós temos um portfólio de vários produtos que nos atendam em qualquer momento, para qualquer valor. Então, esse acho que é o maior recado. Que a gente pode deixar, então, abrindo a Semana ENEF, fazendo esse aquecimento da Semana Nacional de Educação Financeira, para que todo mundo que está nos escutando também pense nessa relação. A gente já tratou sobre o nosso comportamento com o dinheiro ali no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente já conversou também, entendendo a nossa relação enquanto família, né? E a gente fecha aqui a nossa live hoje, trazendo essa informação, né? Que investir não é algo tão longe assim. Está para todos nós, né? Mas a gente talvez tenha que começar pequeno, com R$5, com R$10, com quanto eu posso. E talvez essa relação que a gente trouxe aqui, né? De não deixar isso para o último momento, para tentar sobrar e fazer num primeiro momento do mês, né? E isso talvez nos ajude a manter esse hábito. Ciana comentou, né? A gente tem uma visão de que mês que vem a gente vai ser melhor, né? E aí pode acontecer de a gente não conseguir guardar esse mês, mas mês que vem eu vou conseguir guardar. O que acontece quando chega o mês que vem? Não guardamos de novo. Não é assim? Então, para que a gente evite que isso aconteça, né? Tá aí o recado da FAB, né? Forma automática, utilizar produtos e serviços financeiros, né? Para se apoiar para que isso aconteça de forma automática. E o Sicredi está aí à disposição de todos, né? Com certeza, com um vasto portfólio e para todos os perfis. Exatamente. Tem análise de perfil para entender qual o perfil. Acho que dá para nós trazer um pouco disso também para a gente fechar aqui. Cada um de nós tem um perfil, né? E a gente também valoriza e cuida disso, né? Sabendo que cada associado, que cada pessoa que está conosco tem uma forma de cuidar do seu dinheiro. E isso é uma forma, talvez, que a gente pode trazer aqui, né? Claro, com certeza. E é depois do objetivo, é o assunto mais importante. É conhecer o nosso perfil. Hoje nós temos um perfil conservador,
onde o associado, né, a pessoa, ela preza muito mais pela segurança e pelo baixo risco do que por uma rentabilidade maior. Nós temos um moderado que aí já tem uma condição de correr um pouco de risco, então ele diversifica um pouco mais. E o arrojado, ele já está num estágio onde ele quer que o dinheiro trabalhe para ele. E aí ele não tem medo de correr um pouco mais de riscos, já consegue dormir se tiver oscilações no mercado, que é o que acontece porque tem ações. Então ele já consegue, nós usamos, né, que ele já consegue utilizar o dinheiro a seu favor. Mas sempre é importante, assim, basicamente essa conciliação, gente. O objetivo do investimento em si, o porquê eu estou guardando esse recurso. Claro e bem definido, né? Aliado ao meu perfil. E aí nós vamos ter, assim, bem definido o que nós queremos e teremos para o nosso futuro. Com certeza. Para um presente melhor e para um futuro bem planejado, Exatamente. onde os sonhos se realizem, onde tudo aconteça, né? Exatamente. O papo está muito bom, podem né? contar com a gente, né? Nas nossas agências, né? Com certeza, os gerentes estão todos à disposição para melhor informações. Olha aí, o papo está muito bom e pode continuar na sua agência Sicredi, né? Então a gente, infelizmente, está chegando aqui ao final da nossa livecast, né? Preparando a Semana NF, onde a gente vai ter ações aí das agências do Sicredi, tanto União Metropolitana RS quanto Sicredi Espumoso RSMG. Na comunidade, a gente engloba escolas, né, comunidades que estarão sendo envolvidas com a Semana NF para a gente trabalhar mais sobre esse tema. Então, se você tem interesse, pode procurar a sua agência para saber onde vai acontecer essas atividades da Semana NF, né? Sicredi aí que é parceiro da Semana NF, né? E a gente faz esse fechamento aqui com uma palavra final da Fábio, uma palavra final da Ciana, para a gente encerrar a nossa livecast de abertura de lançamento da Semana Nacional de Educação Financeira. Fábio? Educação financeira é planejamento. Investimento é possibilidades. Muito bem. Fechou assim. Muito obrigada pela participação de todos. Espero que tenham gostado. Nos procurem nossas agências para mais informações. Conversem sobre dinheiro em casa. Vamos trazer esse tema cada vez mais para a pauta. Obrigada. Agradecemos a todos que acompanharam a nossa livecast em parceria Sicredi União Metropolitana, Sicredi Espumoso RSMG, nesse movimento que a gente faz da Semana Nacional de Educação Financeira. Estamos cada vez mais perto desse tema, sabemos que ele é muito importante, tratamos de educação financeira todo dia com os nossos associados e por isso a gente quer desenvolver para que você, associado, você, comunidade que ainda não está no Sicredi, né, possa participar de uma vida financeira mais sustentável, né? Possa ter a melhor vida financeira e nisso a gente fala que realize os seus sonhos. Então, muito obrigado a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade. Até mais, obrigada.